Não há aviso antes do início da gravação. Nenhuma introdução formal. Nenhuma indicação de que alguém apertou o botão errado. O arquivo de áudio começa no meio de um ambiente que já está funcionando. Existe um som constante de fundo, algo típico de salas técnicas. Ventilação ativa, um leve ruído elétrico. Nada que chame atenção. O timestamp, o registro de hora, indica que a gravação começou às 2h17 da manhã. O local, identificado no sistema, é uma sala secundária de monitoramento. Não é uma sala principal. Não é um lugar usado para gravações de rotina. Ela serve apenas como um ponto de passagem de sinal, conectando equipamentos antigos a servidores mais recentes. Segundo os registros oficiais, não havia operadores escalados para trabalhar naquele horário. Mesmo assim, o áudio existe. Nos primeiros minutos, nada acontece. O som de fundo permanece estável, sem nenhuma alteração. Nenhuma voz, nenhuma interferência clara que possa ser identificada. Esse tipo de gravação sem eventos normalmente seria descartado de forma automática, depois de 24 horas. Mas este arquivo específico não foi apagado. Ele foi salvo manualmente. E o registro não mostra quem fez isso. Aos 8 minutos de gravação, surge algo quase imperceptível, uma alteração mínima no padrão do ruído. É como se o microfone tivesse captado uma mudança súbita de pressão no ambiente. Não é um som vindo de fora. Não é uma vibração na estrutura do prédio. Não corresponde a portas abrindo, a passos ou a objetos sendo movidos. É algo mais próximo de presença. Logo depois, algo que se assemelha a uma respiração aparece no canal esquerdo do áudio. Não é clara, não é rítmica, mas definitivamente não é apenas ruído branco. Ela parece se aproximar e se afastar do microfone, mas sem um padrão definido. O mais estranho não é o som em si, mas o fato de que nenhum sensor de movimento foi ativado naquele período. As câmeras de segurança da área mostram a sala completamente vazia. Aos 12 minutos, a respiração cessa. O ambiente volta ao estado inicial, com aquele ruído constante e monótono. Tudo indicaria um erro técnico isolado, uma falha qualquer, se não fosse pelo que acontece depois. No minuto 16, uma voz surge. Ela não começa falando, ela começa continuando. Como se o início da frase tivesse sido perdido, cortado. As palavras são: já passou do horário. A voz é baixa, neutra, sem emoção perceptível. Não parece expressar surpresa. Não parece indicar confusão. Ela fala como alguém que está simplesmente esperando algo acontecer. Nenhuma identificação acompanha esse áudio. Nenhum operador da equipe reconheceu a voz. O sistema não registra a abertura de nenhum canal de comunicação. Não registra a ativação de nenhum microfone. A voz simplesmente está lá, gravada. Alguns segundos depois, ela continua. Eles sempre atrasam quando não sabem que estão sendo observados. Não há resposta. Não há diálogo. A voz fala como se houvesse outra presença na sala. Nesse ponto, o áudio apresenta uma falha curta, um artefato de som semelhante ao que acontece com uma compressão excessiva de dados. É o tipo de erro que ocorre quando muitos dados passam por um canal que, em teoria, não deveria estar ativo. Após essa falha, a voz retorna, ainda mais enigmática. Não anota isso. Nunca notam. Essa frase aparece claramente na análise do espectrograma. Não é uma ilusão auditiva, não é pareidolia, não é uma interpretação subjetiva do ruído. O som da voz está lá registrado de forma concreta. Quando o arquivo foi analisado dias depois, os técnicos tentaram localizar o microfone responsável pela gravação. Eles não encontraram. A sala possuía sim microfones antigos, mas todos tinham sido desativados fisicamente anos antes. Estavam sem alimentação de energia, sem conexão com a rede, e, ainda assim, o áudio continuava. No minuto 23, a voz para. Não há um encerramento. Não há uma despedida. O arquivo segue gravando apenas o ruído ambiente por mais 9 minutos. E então, ele termina sem um comando de parada registrado, sem um log de fechamento. O arquivo finaliza como se o sistema tivesse simplesmente
desistido de continuar. A investigação interna, claro, classificou o caso como um erro de sistema legado. Uma combinação rara de interferência eletromagnética, ruído residual e um bug na compressão automática de áudio. Mas essa explicação não se sustenta por completo. Ela não explica tudo, porque 3 semanas depois, um segundo arquivo surgiu. Mesmo local, mesmo horário aproximado, mesmo padrão inicial de ruído ambiente. Mas dessa vez, a voz fala apenas uma frase, curta e direta. Eles ouviram esse também. Após isso, o arquivo foi apagado remotamente. Não movido para lixeira, não arquivado. Apagado de forma definitiva, sem deixar rastros. E mais uma vez, não há registro de quem fez isso. Hoje, o sistema que gerava esses arquivos não está mais ativo. Foi substituído, atualizado, padronizado, mas cópias locais daquele primeiro áudio ainda existem, espalhadas em discos rígidos antigos. E todas essas cópias têm algo em comum. Quando analisadas isoladamente, parecem apenas gravações estranhas, curiosidades técnicas. Mas quando esses áudios são sobrepostos com outros registros do mesmo prédio, logs de acesso aos sistemas, registros de falhas elétricas, horários de manutenção, não, programada menos os momentos exatos em que a voz fala, coincidem com eventos que nunca foram oficialmente registrados. É como se algo estivesse acontecendo paralelamente a tudo o que era oficial. Fora dos relatórios, fora do alcance das câmeras. E por algum motivo, isso foi gravado, talvez por acaso, ou talvez... Não. O que você acha que estava acontecendo naquela sala? Deixe sua teoria nos comentários. E não se esqueça de se inscrever para mais mistérios como este. Obrigado por assistir. Depois que o segundo arquivo foi apagado, a análise oficial terminou. Não houve um relatório final. Nenhum comunicado interno. O caso foi simplesmente esquecido. Isso não é incomum em sistemas grandes e complexos. Arquivos com problemas aparecem o tempo todo, e a maioria é só ignorada. Mas este não foi ignorado. Ele foi acompanhado de perto. Nos meses seguintes, os técnicos começaram a notar algo estranho nos registros de sistema do prédio. Nada muito óbvio. Nada que justificasse uma investigação formal. Apenas pequenas inconsistências. Atrasos de milissegundos em sistemas que deveriam ser independentes. Relógios internos que ficavam desalinhados por frações de segundo. Registros que começavam antes do horário programado e terminavam depois, sem nenhuma justificativa. Esses pequenos desvios aconteciam sempre no mesmo intervalo durante a madrugada, entre 2:10 e 2:40 da manhã. Não havia nenhuma atividade humana registrada nesse período. Nenhuma manutenção agendada. Nenhuma variação no ambiente, como temperatura ou umidade, que pudesse explicar. Quando os dados de diferentes sistemas foram sobrepostos, um padrão começou a surgir. Não era um evento único. Era recorrente. Era como se o prédio entrasse, por alguns minutos, em um estado de operação completamente diferente. Um engenheiro sugeriu que o sistema estivesse reagindo a algo externo. Talvez uma interferência eletromagnética, sinais de rádio não identificados, ou até uma ressonância na estrutura do prédio. Mas essa hipótese foi descartada rapidamente. Os sensores externos não captavam absolutamente nada fora do normal. Então, outro técnico levantou uma possibilidade mais simples, mas ao mesmo tempo mais perturbadora. Talvez o sistema estivesse gravando a si mesmo, não o ambiente ao redor, mas o seu próprio funcionamento. Como se os circuitos estivessem registrando um estado interno que não deveria ser audível. Isso explicaria a ausência de microfones. Explicaria por que o áudio surgiu sem nenhuma ativação externa. Mas não explicava a voz. A voz não seguia padrões mecânicos. Ela hesitava. Ela parecia reagir. Ela comentava. E o mais estranho de tudo, ela parecia saber que estava sendo ouvida. Quando o primeiro arquivo foi reproduzido em velocidade reduzida, algo novo apareceu. Entre as frases principais, havia camadas de som quase imperceptíveis. Eram fragmentos curtos, sílabas incompletas, que não formavam palavras claras, mas acompanhavam o ritmo da fala principal. Era como se houvesse outra tentativa de comunicação acontecendo ao mesmo tempo. Curiosamente, esses fragmentos só aparecem no primeiro arquivo, não no segundo.
que levanta uma possibilidade bastante desconfortável. Talvez o segundo arquivo não tenha sido apagado por ser uma cópia, mas por ter sido diferente. N. Há cópias, não há backups. Nenhum resíduo digital. É como se o sistema tivesse aprendido a não repetir o erro. Meses depois, o prédio passou por uma atualização completa. Hardware novo, infraestrutura moderna. Protocolos digitais padronizados. O sistema antigo foi desativado e removido. Mas durante a desmontagem, algo chamou a atenção dos técnicos. Um dos racks de servidores antigos, que deveria estar desligado há anos, apresentava sinais de uso recente. A poeira estava deslocada em alguns pontos, e os conectores estavam quentes ao toque. Não havia energia ali, pelo menos não oficialmente. Quando questionados, os responsáveis disseram que provavelmente foi um erro na última inspeção. Nada foi registrado, nada foi corrigido. O assunto morreu ali. Hoje, o prédio opera normalmente, sem incidentes, sem novos arquivos de áudio misteriosos. Mas há um detalhe que permanece sem explicação até hoje. Desde a substituição do sistema, os relógios internos nunca mais ficaram perfeitamente sincronizados. A diferença é mínima, irrelevante para as operações do dia a dia, mas é constante. É como se algo tivesse alterado fundamentalmente a forma como o tempo é registrado naquele lugar. Talvez o áudio tenha sido apenas um efeito colateral, um vazamento, um subproduto de algo muito maior, que nunca foi feito para ser percebido por nós. Ou talvez alguém ou algo tenha usado aquele sistema exatamente para o que ele foi criado. Registrar, mesmo quando ninguém pediu, mesmo quando ninguém estava lá para ouvir. E se isso foi gravado por acaso, é porque algo em algum momento deu muito errado.